Eu era evangélico, me tornei católico e ganhei essa imagem aqui. E agora eu vou contar para você o que aconteceu na minha casa depois que essa imagem aqui entrou nela. Bom, quando um evangélico vê uma imagem dessa aqui numa casa, né? E talvez alguns tenham essa curiosidade, o que acontece quando a gente traz uma imagem dessa para nossa casa, né? Será agora que Deus abriu os meus olhos, que eu estou no caminho errado e eu passei a ver assombrações? O diabo começou a se manifestar aqui em casa, né? Deus perdoe. Lógico que não, né? Graças a Deus não. Tudo tem, na verdade, melhorado. Lógico que eu não deixei de ter problemas, os problemas que eu já tinha, mas muita coisa. A vida segue normal, tudo segue bem. Algumas coisas até, como já acabei de falar, tem melhorado aqui em casa. E é linda, né? Essa imagem. Pena que aqui a luz aqui não está pegando bem para vocês verem que linda que é essa imagem da Virgem de Guadalupe. Né? Se vocês pesquisarem aí o milagre que aconteceu, que essa imagem aqui apareceu em um manto de forma sobrenatural, vocês vão ver que linda é a história da Virgem de Guadalupe. E não aconteceu nada de ruim, gente, já que acho que já tem mais de um mês que eu tô com essa imagem aqui em casa e nada de ruim aconteceu, né? Eu durmo muito bem, não tenho nenhuma assombração, eu oro, ela fica aqui pertinho de mim. Já orei perante essa imagem aqui, né? Na língua de vocês eu me tornei um idólatra, né? Apesar que por mais que a gente explique essas coisas, as pessoas têm dificuldade, mas eu ainda vou explicar sobre essa questão das imagens e idolatria e tal, né? Já tem muita explicação na internet, mas eu vou dar a minha explicação aqui, se Deus permitir. Então, assim, não tem tido problema nenhum. E aí alguém olha aqui e fala, né? Olha, mas você não viu na Bíblia que não deve se fazer imagens de escultura? Primeiro que não fui eu que fiz essa imagem, foi outra pessoa, né? E Deus, quando ele disse que não deveria se fazer imagens de escultura, ele mesmo depois manda fazer imagens de esculturas. O problema ali é que Deus não queria imagens de esculturas dos falsos deuses. Aqui não é uma deusa. A gente sabe disso. Isso aqui não é uma deusa. Aqui representa Maria, para quem não sabe, tá bom? A Virgem de Guadalupe é uma aparição de Maria lá em Guadalupe, no México. Então, Maria, a Igreja Católica sabe e ensina que ela não é uma deusa. Então, essa não é a imagem de um deus, de uma deusa. Essa é uma imagem de uma santa, da mãe de Deus, de uma pessoa. É, tem olhos, mas não vê. A gente sabe disso. Tem boca, mas não fala. Realmente. Oi? Não falou? A gente sabe que ela não fala, né? É, então, tem pés e não anda. Então, a gente sabe disso. A gente sabe que isso aqui não se mexe. Eu tô pegando no maior cuidado aqui, que eu tenho medo de cair e quebrar. A gente sabe disso, gente. A gente não é tonto, não. A gente sabe disso aqui, né? As imagens na Igreja Católica são representações. Isso é uma representação, né? Como qualquer uma outra imagem, como um logotipo, como um desenho, sabe? Como um símbolo que tem a lei do trânsito, de cadeirantes, de alguma coisa assim, uma representação. A gente sabe que ali não é um. Quando você vê um desenho ali de alguma coisa, você sabe que ele não é de verdade, que ele representa, por exemplo, um desenho do ser humano, um desenho de um animal, né? Ou uma estátua. São representações. A gente sabe que ali não é realmente a pessoa que está ali ou que aquilo é um deus, é uma representação. É igual isso aqui, é apenas uma representação. Uma representação da Virgem Maria, da imagem que apareceu no manto lá do índio por um milagre. Não é isso? Então a gente sabe. A gente não vê isso aqui como um deus. A gente não adora essa imagem, tá bom? Ou qualquer outra imagem, a gente não adora elas. E elas representam apenas, essa imagem representa a Virgem Maria, né? É uma imagem recordando o milagre de Guadalupe, né? Então, quando um católico ele ora, ele reza,
diante da imagem, ele não está rezando para a imagem. Isso é tão lógico, não deveria ser necessário explicar isso, mas parece que o cérebro de algumas pessoas salta da cabeça e sai correndo e ela esquece de raciocinar as coisas, né? Ninguém, todo mundo sabe que isso aqui não se mexe, não tem poder. A Igreja Católica também não nos ensina que que um espírito irá incorporar nessa imagem. A gente não acredita que Maria entra aqui dentro e que ela vai acender os olhos, soltar fogo pela boca ou conversar com a gente. A gente não espera isso. Nenhum católico espera isso quando ele ora diante da imagem. Porque a oração não é para a imagem. A oração é para o santo que está no céu, né? Depois eu posso explicar isso, que os santos não estão mortos, eles estão vivos lá nos céus e eles nos ajudam em oração. Essa é a nossa fé. O santo que está lá no céu, por exemplo, aqui Maria, ela está no céu, ela consegue ouvir nossas orações e ela pede a Deus por nós, ela nos ajuda em oração diante de Deus. A gente pede para ela pedir a Deus e ela pede a Deus por nós, muitas vezes, né? Ela nos ajuda diante de Deus. A gente não pede diretamente para Maria, a gente pede para que Maria peça a Deus. Essa é a fé católica, entende? E a imagem, para que serve? Para uma concentração visual, tátil, sabe? O ser humano ele tem muito isso, o ser humano é muito visual, sabe? Quando você olha para aqui, para essa linda imagem, você consegue ter essa visão de quem você quer se referir, né? Aqui eu quero me referir a Maria. Então, eu tenho uma representação dela aqui. Isso me ajuda a ter uma concentração melhor. Essa imagem piedosa, bonita, colorida, né? Me ajuda a refletir sobre a pessoa de Maria, né? O espírito de Maria, né? É isso. Não é que Maria vai entrar aqui dentro, não, é só uma representação. A imagem não tem poder. E a Igreja Católica ensina isso, não de hoje. Muitos séculos atrás a Igreja já ensinou isso, né? É muito simples essas coisas, gente. A imagem não tem poder. Nem o Espírito de Maria, a gente não invoca ela para que ela entre dentro da imagem e a imagem faça alguma coisa, não. A imagem é uma representação. Essa imagem me lembra, me recorda da Virgem Maria e eu, olhando para ela, consigo ter uma melhor concentração da Virgem Maria, da Santíssima Maria, para que ela nos ajude em oração. Afinal, Maria, ela é a mãe da igreja. Jesus Cristo deixou Maria como mãe da igreja. Isso você vê na cruz, quando ele dá ela como mãe ao apóstolo João, e lá no livro do Apocalipse, que fala que é a mãe dos que dão testemunho da, de Deus, né? Ela é Maria, lá em Apocalipse 12, que é a mãe do varão de ferro, que o diabo não. A mãe do varão que rege as nações com vara de ferro, o diabo não consegue destruí-la e vai contra a sua semente, que são os que guardam os mandamentos de Deus. Está lá em Apocalipse 12, lá no finalzinho. Então essa semente é a igreja e essa mãe é Maria, né? Então Maria está na Bíblia como mãe da igreja. Não é uma coisa que a igreja inventou, que a igreja católica inventou. Então a nossa mãe, a mãe de Jesus e nossa também, porque nós somos irmãos de Jesus também, né? Ele mesmo falou isso. Ela nos ajuda em oração diante de Deus, né? É só isso. Tá aqui, ó, não faz medo a ninguém. Não faz mal. É bonito, você coloca ali, ó, no altar. Fica lindo, muito linda essa imagem. Uma irmã aqui que me deu, sou muito grato por isso. E é isso. Conseguiram entender? Essa é para que servem as imagens na Igreja Católica. Simplesmente para uma melhor concentração de fé, para uma representação, para uma recordação, uma lembrança, uma visualização de daquele que você pede a intercessão, ajuda em oração, né? Sobre a intercessão, alguns vão falar, mas Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. A Igreja Católica não nega isso. Maria não é uma mediadora entre Deus e os homens que passa na frente de Jesus e toma o lugar dele. Não. Ela nos ajuda intercedendo por nós. Assim como ela ajudou aquelas pessoas no dia do casamento, quando o vinho acabou.
Jesus falou que não era o momento dele fazer milagres, mas pela intercessão de Maria, ele vai lá e faz o milagre e transforma a água em vinho. Olha que interessante. Então, às vezes, Jesus nem quer fazer alguma coisa, mas a mãe dele vai e pede e ele faz. Entendeu? Que Deus abençoe a todos. Salve Maria e viva Cristo Rei.